Nós temos aqui no versículo 14 essa dúvida. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Há quem esteja perdido de quem seja Jesus. E há quem esteja perdido também do que seja igreja do Senhor Jesus. Me lembro aqui de uma das igrejas que nós pastoreamos há alguns anos atrás. E na igreja havia uma família, e essa família, várias famílias, mas essa em especial, era uma família que, vamos dizer assim, detinha o poder, detinha a autoridade, ou pensavam que assim era. E de alguma forma, tentavam influenciar a comunidade de acordo com o que eles queriam e achavam melhor. Não era de acordo com a vontade de Deus, não era de acordo com a liderança, mas de acordo com aquilo que eles entendiam ser melhor para eles. E a arrogância era enorme, a ponto de reterem ofertas que deveriam ser trazidas ao altar, também depositadas no gasofilácio, como vocês fizeram, e como nós fazemos, até que a vontade deles não só eram expressas, mas executadas. Sem noção, totalmente sem noção. Eu quero que você leia comigo. Vou pedir até para não projetar, porque eu vou ler, e à medida que eu vou lendo, eu vou falando, vou discutindo, vou fazendo alguns comentários. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Você na sua Bíblia digital, ou na física aí, vou aguardar até você encontrar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Paulo escreve aos Coríntios, a igreja de Corinto. Permaneçam com suas Bíblias abertas aí. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Então Paulo diz, olha, eu queria falar com vocês como espirituais, mas eu estou impedido nesse momento de falar com vocês como pessoas espirituais. Eu devo falar com vocês como pessoas carnais. Queridos, isso é para a nossa reflexão nessa manhã, até porque daqui um pouco nós vamos participar da mesa do Senhor. Aí a gente começa a fazer uma análise introspectiva e ajustar alguns pontos.
o que nós pensamos da igreja, o que nós entendemos como igreja, o que nós, como nós agimos e reagimos diante dos homens que Deus coloca para nos orientar, para nos pastorear, para nos conduzir. Tudo isso é motivo nessa manhã, e eu chamo a sua atenção para isso, para a gente refletir, para a gente pensar um pouco. E aí, por que Paulo diz, olha, eu falo com vocês como a pessoas não espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. E aí, ele diz ainda, eu lhes dei leitinho para beber. Leitinho. Alimento líquido, fácil de digestão, engolível facilmente, sem risco de engasgamento. É o que Paulo está dizendo, dei leitinho. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque a comida sólida lhes faria mal. Vocês engasgariam, porque são bebês, espiritualmente falando. Vocês não podiam suportar, e nem agora podem. Nem podem. E eu vou dizer, por que vocês não podem? Não falo isso sem motivo algum. Não falo isso ao vento. Mas eu digo que vocês não podem, e que vocês são carnais, porque entre vocês há ciúmes e brigas. Ora, ciúmes e brigas não fazem parte de quem é carnal? Ciúmes e brigas não fazem parte de quem é criança, é infantil? Pelo menos nós consideramos que sim. E quando nós temos uma certa maturidade, nós até falamos, olha, graças a Deus, a minha família tem sido bem conduzida porque há maturidade dentro de casa. Maturidade minha para com a esposa e vice-versa, nossa para com os filhos, e isso é recíproco. Então nós temos unidade. Não há o porquê dos ciúmes, não há o porquê das brigas. Nós já crescemos, nós já alcançamos a maturidade. E aí Paulo diz, será que ciúmes e brigas não demonstram que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Sim, claro. Óbvio. Óbvio duas vezes. Aí, ele fala um pouco dos líderes, dizendo, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Mas por que essa divisão? Por que um grupo de ser de Paulo e outro grupo de ser de Apolo? Afinal, Deus não nos chamou para isso. Deus não instituiu a igreja para isso. E Ele não espera isso de nós. E quem assim pensa e vive, andam segundo os padrões humanos. Quem é Apolo e quem é Paulo, no texto grego, a gente substitui essa palavra quem é para o que é. O que é Paulo?
O que é Apolo? Apolo é meu irmão em Cristo. Meu irmão em Cristo. Mas e aí? E daí? É meu irmão em Cristo, eu amo. Mas e aí? E eu sou Paulo. E aí? O texto diz e nos ensina, queridos, que os líderes foram chamados por Deus, cada um com um ministério. Nem todos têm as mesmas habilidades, nem todos foram chamados e vocacionados por Deus para a mesma função, para o mesmo exercício. E você vai entender isso. O que é Apolo? O que é Paulo? Sabe o que eles são? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. São servos. Eu sou servo, o pastor Samuel é servo. Você que está ouvindo é servo. E servo, no grego é diáconos, que também tem o som, também tem o eco de escravo. É aquele que está pronto para servir de acordo com as habilidades que Deus deu, de acordo com os dons que Deus concedeu. Diga assim: eu sou servo. E eu sirvo. Amém, queridos? Servo é isso. Servo é o que serve, antes de qualquer coisa. E Paulo diz, olha, Apolo, eu e Apolo somos apenas servos. Nós fizemos com que o evangelho chegasse até você. E Paulo diz, eu cheguei na frente. Eu cheguei na frente e estabeleci o alicerce. Eu cheguei na frente e estabeleci as bases. Porque Paulo, ele também era um apóstolo. Ele abria igrejas, ele fundava igrejas. Não estou dizendo afundava, estou dizendo fundava. Fundava igrejas. Aí, ele diz assim, eu plantei, ou seja, cheguei na frente. Fui o primeiro. Fui o primeiro. Mas isso não faz de mim também o melhor. Porque com os dons que Deus me deu, eu plantei, eu estabeleci o alicerce. Depois eu tive que sair de Corinto. E quando eu saí, não só Apolo, ou até provavelmente nem ele, mas outros vieram, outros mestres, outros apóstolos vieram, para dar continuidade, ensinando, instruindo cada um a partir da base, a partir do alicerce. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Queridos, o crescimento que vem de Deus é graça de Deus sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Não é fabricação humana, não é coisa que a gente fabrica no fundo de quintal. É coisa do céu, coisa do trono. Porque por mais que a gente queira fazer com as próprias forças, isso e aquilo outro, por mais que nós tragamos estratégias, por mais que nós
temos o melhor para oferecer. Se a graça de Deus não estiver sobre nós, não haverá crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio dele. E só dele. E aí Paulo continua dizendo assim: de modo que nem o que planta, eu estabeleci os alicerces, é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ele sim, ele é Deus. E se eu não fizer coisa alguma, ele continua sendo Deus. É ele quem faz as coisas acontecerem a partir da sua graça. Eu apenas sou servo, eu apenas sou instrumento. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo por que esse grupo de Apolo, por que o outro grupo dizendo que é de Paulo. Não há necessidade disso. Queridos, ele fala tudo isso para que ele conclua lá no versículo 18 ao versículo 23, os finais. Ele diz assim, ó, ele fala tudo isso para depois ele chegar à seguinte conclusão. Apolo e Paulo e os demais servos e apóstolos são de vocês. É para vocês. Trabalham para vocês, fazem para vocês, ministram para vocês, instrui cada um de vocês. Então não há porquê esses grupos. Tudo é vosso. Lá no final, a gente lê o que Paulo está dizendo. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá a sua recompensa de acordo com o próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Ele usa aqui 5 figuras. Ele fala de instituição dos servos, ele fala da lavoura, ele fala do edifício, ele também, em algum momento, ele fala do incêndio, que prova a obra de cada um, e também fala do templo, fala do santuário. O que planta e rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. O que ele está ensinando aqui? Ele está dizendo que há pastores plantadores e há pastores regadores. Perceberam? Plantadores e regadores. Os pastores plantadores são aqueles que têm uma vocação enorme para o evangelismo. Ele não consegue ficar muito tempo atrás de um púlpito. Ele não consegue ficar muito tempo pastoreando devidamente, se relacionando, ouvindo pessoas. Ele tem um chamado, embora pastor, tem um chamado especial para evangelismo. É aquele que faz várias campanhas, é aquele que fecha as ruas e põe um caminhão de som lá e faz do caminhão, da carroceria, a plataforma. É aquele que de alguma forma ou outra está evangelizando, está fazendo missões fora do ambiente, fora das 4 paredes. E o pastor regador é aquele que literalmente dá a sua vida pelas ovelhas, que está pronto para ouvir. Ele senta e diz, pode falar, que eu sou todo ouvido. E ele ouve uma vez, ouve 2, ouve 3, quantas forem necessárias. Orienta, mostra o caminho, dá a direção. De repente ele se torna um pastor
terapeuta também, isso também ajuda mais um pouco. Está em contato diário e direto com a membresia. É o pastor regador. Mas ele não tem chamado e ele não tem iniciativa para evangelismo em massa. É mais local. Muito cruel. Muito cruel por quê? Cruel porque elas queriam que o pastor, isso foi até motivo de reunião presbiterial, elas queriam que o pastor chutasse a bola, fizesse o gol e corresse para o gol para pegar a bola ainda. Queria que o pastor fosse o atacante e fosse goleiro ao mesmo tempo. Queridos, isso é muito cruel. O pastor geralmente não faz tudo. É por isso que nós temos a visão que tem sido compartilhada de pequenos grupos, de discipulado, grupo de missões, porque nós somos um corpo. E cada um de nós temos dons, cada um de nós temos habilidades. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. E não adianta nós queremos mudar isso. O que você faz, de repente eu não consigo fazer. O que eu faço, você também, de repente, não consegue fazer. E aí a gente vai reavivando a mente e entendendo o nosso lugar no corpo de Cristo, entendendo que é igreja do Senhor Jesus, entendendo que é eu e você no lugar certo. Eu dizia sempre ao conselho da igreja, por onde eu passei, eu dizia assim, olha gente, se alguém aqui, isso em reunião, né? Eu dizia, se alguém aqui tem vocação para ser diácono, então se manifeste logo, porque você não será nunca um bom presbítero. Se você for chamado para ser um diácono, você será um diácono abençoado por Deus. E o seu fruto será profícuo. E você que é diácono, mas tem chamado para ser um presbítero, um presbíteros, você não vai frutificar no lugar que você está. Porque no lugar errado ninguém cresce. No lugar errado ninguém frutifica. No lugar errado a gente se estagna e não acontece. Você já pensou um pouco nisso? Aí o texto continua dizendo assim, olha, porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento, como sábio construtor, como alguém esclarecido, como alguém que tem discernimento suficiente para colocar a pedra fundamental. E outro vem e edifica sobre ele. Agora, ninguém pode edificar a partir de um outro fundamento, porque o fundamento já foi posto. Ele já foi colocado. Por isso que Paulo diz a seguir: porém, cada um veja como edifica. Você vai edificar a partir
do alicerce pronto. Você vai edificar a partir do fundamento feito, executado. Está no jeitinho. Agora que não venham outros, colocando outro fundamento além do que já está. Além desse que já é. É o que Paulo está dizendo aqui. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Ele é o Senhor. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia do retorno de Jesus a demonstrará. Paulo, ele pensa no santuário, pensa no tabernáculo. Por isso que ele usa aqui a figura do ouro, das pedras preciosas, da prata. Nessa época, queridos, muitos dependiam da terra para sua sobrevivência. E a maioria construíam suas casas de madeira, palha, feno, como eles podiam. Eles não tinham muitos recursos. Então, por isso que a gente entende que Paulo estava pensando no templo, no santuário, para falar de pedras preciosas, de prata, de ouro. Há uma distância enorme hoje dos grandes edifícios e condomínios que nós temos em relação às favelas. É só você observar um pouco. As favelas, elas são construídas de madeira, de isopor, de madeirite, de lonas. Não é assim? É isso. Em um contraste enorme, nós temos os grandes edifícios de 15, 30 andares, os condomínios que a gente passa assim, e a gente diz assim, oh, eu queria estar aí, né? Porque são luxuosos, né? Mostram a sua beleza. Mas a maioria construíam suas casas com esses materiais menos resistentes. E eles estão mais sujeitos ao incêndio. Por isso que uma outra analogia tem a ver com incêndio. Porque o incêndio, o fogo, ele prova a obra de cada um. Vou ler. Se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Que dia? O dia do retorno do Senhor Jesus. E nesse dia você não há de perder a sua salvação. No entanto, provavelmente você não receberá galardões que deveria receber se a sua obra fosse provada pelo fogo e o resistisse e permanecesse, não sendo ela consumida. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através
do fogo. Vocês não sabem que o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Em cada um de nós que estamos aqui. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. É sagrado. Paulo, o seu primeiro pensamento aqui, não está no que diz respeito ao corpo, como santuário, mas no sentido de igreja. Quando a gente vai para os originais, ele fala que esse santuário, ele tem a ver com a igreja, que é a sua noiva hoje, que não se limita a paredes, mas é a igreja invisível, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E essa igreja sou eu. Essa igreja é você. A igreja somos nós que aqui estamos reunidos e muitos outros que estão por aí, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. E depois Paulo diz, depois que ele diz tudo isso, ele diz: gente, eu estou dizendo para vocês que o único dono da igreja é Jesus Cristo. Eu estou dizendo para vocês que o fundamento é Ele. Estou dizendo para vocês que a pedra fundamental é Jesus Cristo. E mais ninguém. Afinal, queridos, nós não estamos numa competição. Nós estamos todos no mesmo objetivo: adorar, exaltar o nome do nosso Deus, através do nosso serviço, através do nosso servir, através do nosso doar, através do prazer que é em nós, em sermos servos do Senhor Jesus. E aí ele diz: ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são vãos. Porque ninguém se glorie nos homens. Ele fala tudo o que ele já disse para fazer essa conclusão. Porque tudo é de vocês. Paulo é de vocês, Apolo é de vocês, Cefas é de vocês. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo é vosso. Tudo é vosso. Eu me lembro aqui do pastor, Val Vassoura, pastor da Igreja Central de Campinas, Igreja do Nazareno. Ele disse assim, que em dado momento da sua vida, do seu ministério, hoje já aos 71 anos, se não me falha a memória, ele disse que Deus o podou 3 vezes. 5 sou eu que já estou aumentando. 3 vezes. Ele sofreu uma poda de Deus. A primeira poda de Deus na sua vida, ele disse: olha aí, Deus não poda porque Ele é mau. Ele não poda porque Ele quer ver o seu sofrimento. Ele não poda porque Ele é ruim, não. Pelo contrário, muito pelo contrário, Ele nos poda porque Ele nos ama. Ele nos poda porque Ele quer o melhor para mim e para você.
Mas ele diz que a primeira poda de Deus na sua vida foi no âmbito dos relacionamentos. Ele tinha um menino que o considerava muito, que provavelmente seria o seu sucessor no ministério, ali na igreja do Nazareno, em Campinas. E ele apostou todas as suas fichas nesse garoto. E esse garoto vinha crescendo, casou-se, teve filhos, sempre fiel a ele, sempre falando a mesma língua, sempre cúmplice do melhor para a igreja. Mas em dado momento, Deus chega para ele e diz assim: ô Aguiar, espera um pouquinho aí, vou dar uma cortadinha aqui, tá? Vai doer um pouquinho, mas eu vou cortar. E ele disse: olha, no momento ninguém pensa na dor. No momento ninguém imagina como se safar, como inverter ou reverter a situação. Mas acontece. Ele disse: esse mesmo menino, no qual apostei todas as fichas, era o meu cúmplice para o bem da igreja e do reino. Em dado momento, ele se levanta e consegue para si alguns centos de membros. Ele toma esses centos de membros e sai da igreja. Promove para mim uma cisão, promove para mim uma divisão. E Deus sussurra no meu ouvido: Aguiar, sou eu, viu? Eu que estou dando corte. Eu estou podando. Queridos, e isso não está longe da nossa realidade. Porque nós somos a videira, não somos? E Deus, Ele pode podar a hora que Ele quiser. Mas sabe por que Ele faz isso? Para a gente crescer. Depois Ele faz de novo para a gente crescer um pouco mais. E depois Ele faz de novo para a gente crescer mais ainda. Está lá, 1 João 15. 1 João 15, primeiro evangelho de João, capítulo 15. Ele disse que para ele, essa cisão, essa divisão, foi a morte, praticamente. Ele passou um bom tempo depressivo, necessitando de ajuda, de auxílio. E aí, quando ele estava saindo desse momento, recobrando o fôlego, e a igreja novamente reagindo e crescendo, por causa da graça de Deus. Deus chega para ele: Aguiar, mais uma poda. Vou dar mais um cortezinho aí, viu? Minha tesoura vai alcançar você mais uma vez. Ele disse assim: olha, eu vivi uma vida difícil. Não haviam recursos médicos onde eu cresci. E depois de 40 anos, eu acabei descobrindo, e não só descobri, como fui acometido
pela hepatite C. Isso me arrasou. Eu fiquei diante de mim, olhando para a brevidade da vida. Olhando para a realidade da sepultura. E a cada manhã eu olhava para o espelho e dizia para mim mesmo: de hoje você não passa. De hoje você não passa. Fui emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Quase desapareci. De tantos medicamentos. 50 de não sei o quê, injetável mais 40 e pouco. Eu não passei por isso, não tive hepatite C. Quando eu era bebê, eu tive a hepatite B. Mas ele conta como isso o debilitara, como isso tirou as forças. E a igreja preparou para ele um quarto, uma sala, colocou ali uma cama confortável, uma TV, um ar-condicionado, para que ele se sentisse bem. E ele ficou ali hospedado por um bom tempo, longe da família, longe do contato com a igreja. Mas mesmo assim, isso não era suficiente. Ele não comia, não bebia, não tinha vontade de coisa alguma. Ele estava absolutamente morrendo. Ele conta no seu testemunho. Ele diz: queridos, essa foi a segunda poda de Deus na minha vida. Eu pensei que não passaria de um dia para o outro. Olhava para mim: você não vai um mês. Aí a médica chega para mim e diz: olha, o senhor tem apenas 3 semanas de tratamento. O senhor já pode se livrar deles, caso o senhor queira. Não precisa mais obedecer o tratamento até o final. Ele disse: não. Para quem já aguentou o que eu aguentei até aqui, mais 3 semanas não significa coisa alguma. Eu vou até o final desse tratamento. E ele foi. Fez o tratamento todo. Foi recobrando as suas forças, a sua energia e tal. Retornou, voltou a pastorear. E depois Deus chega para ele e fala: Guiar, mais uma poda. Mais uma poda. Ele tinha um filho, 2 na verdade, mas um deles era aquele que o contradizia, e ele fala assim: olha, parece que aquele filho que nos contradiz é aquele a quem mais a gente acaba se apegando. A gente mais acaba se relacionando do que o outro que diz amém para tudo. E esse meu filho, em dado momento, ele abusou muito, vivendo uma vida não condizente. Em dado momento, ele foi ao médico, e o médico disse: olha, você não tem muitos dias. Ele estava com 40 anos de idade. E aos 40, o médico chega para ele e diz: você não tem muito tempo de vida. E aquilo para a família, para ele principalmente, foi terrível. Aqueles que já passaram por perdas de entes queridos
sabe o que eu estou dizendo? Na carne. É doloroso demais. Choro, lágrimas. Ele disse que um dia o filho na UTI o chamou, e ele foi até o seu leito, e o filho disse: pai, cuide dos meus filhos, cuide das minhas filhas, porque eu não posso mais fazer coisa alguma. E na manhã seguinte ele partiu para estar com o Senhor. Aí ele já havia sido então absolutamente regenerado e reconhecido Deus como seu Senhor. E ele conclui dizendo: Deus poda para que a gente dê mais fruto ainda. A poda é alegria? Não. Mas o objetivo de Deus é sempre o maior e o melhor.